Fala pessoal, meu nome é Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e depois de um tempinho a gente vai voltar aqui para estar debatendo alguns assuntos e o principal assunto de hoje, na sua opinião, você acha que Abel Braga deveria continuar no comando do Fluminense ou a gente deveria buscar uma troca de comando? Mas antes de mais nada, se você não é inscrito ainda, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilhe nos grupos do Fluminense, compartilhe com o amigo tricolor e deixe sua opinião. Você trocaria o Abel ou manteria o Abel? Se você trocaria o Abel, quem você escolheria pro lugar dele? Então vamos agora aqui para o nosso vídeo, vamos fazer uma análise. O Fluminense foi campeão carioca sob o comando de Abel Braga, teve algumas partidas muito boas, inclusive teve o renascimento de jogadores como Paulo Henrique Ganso, que ninguém acreditava mais que desse certo no Fluminense, fez dois bons grandes jogos na final do Carioca e depois o time do Fluminense veio uma queda constante. E para a gente poder analisar isso, a gente vai ver os jogos que o Fluminense fez após o término do Campeonato Carioca, que no total foram 6. O Fluminense jogou contra o Oriente Petroleiro, jogou contra o Santos, contra o Júnior de Barranquilla, contra o Cuiabá, contra o Vila Nova e contra o Internacional. Desses 6 jogos, pelo menos 5 o Fluminense não jogou bem. O único jogo que o Fluminense foi muito bem foi contra o Oriente Petroleiro, e vale ressaltar também que o Oriente Petroleiro tem um time muito fraco, um time nível carioca. Por isso que o Fluminense teve uma atuação tranquila e fez 3-0 sem maior dificuldade. Depois o Fluminense pegou o Santos de Maracanã. O time do Santos também não tem um grande time, é um time arrumadinho, mas não é um time acima da média, e o Fluminense foi muito mal contra o Santos, empatou em casa, o time não conseguiu criar e ficou no 0-0. Depois foi jogar contra o Júnior lá na Colômbia, foi uma partida horrível, o time não jogou nada, não se encontrou, tomou um vareio do Júnior e perdeu de 3-0. Depois fez uma partida muito ruim contra o Cuiabá, achou um gol lá no finalzinho, um gol contra ainda. Contra o Vila Nova, o Fluminense fez uma partida muito ruim no meu ver. No final virou o jogo, teve um gol do Fred e isso acabou que meio que deu uma passada de pano para o resultado, porque quando o Fred faz um gol, como ele está no final do seu contrato com o Fluminense, vai se aposentar, a torcida meio que fica muito focando no Fred e esquece a má atuação do time. E ontem fez uma outra partida muito ruim contra o Internacional. O que você acha que é culpa disso? O Abel Braga? O elenco? O que está acontecendo no time do Fluminense? Eu vou falar o que eu acho. Eu acho que o Fluminense tem um elenco bom, porém o Abel Braga ele não tem uma variação de jogo. O Abel Braga ele insiste com os 3 zagueiros, mesmo jogando em casa contra times mais fracos. E os 3 zagueiros, no meu ver, sem o Felipe Melo não tem sentido. O Felipe Melo ele dá a saída de jogo de 3 com 3 zagueiros e tem vezes que ele adianta para jogar como volante. E às vezes o meio de campo do Fluminense falta ser preenchido por esse cara que é o Felipe Melo ou por um outro volante. E quando joga com o Manuel, no caso ontem que o Lucas Claro entrou porque o Manuel saiu, falta esse cara para ocupar aquele espaço ali à frente da defesa. E quando você não tem o Felipe Melo, o André pode muito bem vir recuar fazer essa saída de jogo. E você jogar com 2 zagueiros apenas. Então eu acho que o Abel Braga ele continua insistindo em alguns erros antigos, que é manter sua convicção e não tentar uma variação de jogo. O time do Fluminense tem uma proposta de jogo. Quando ele é atacado, ele consegue contra-atacar muito bem e faz isso muito bem. Mas quando ele precisa propor o jogo, ele não consegue ter a mesma dinâmica, ele não consegue achar os espaços. Foi assim contra o Santos, contra o Júnior Barranquilla, quando ele tinha que tentar sair um pouquinho, ele não conseguiu. Então, isso leva a crer que falta também um pouco de tática. Claro, a gente não pode menosprezar a questão que o Abel Braga vem batendo na tecla, que é a questão do cansaço. Sim, existe o cansaço, existe o desgaste. O Fluminense vem tendo uma maratona muito grande, mas isso vai ser até o final do ano. Essa temporada, vale lembrar que acaba em novembro. Então o Fluminense vai precisar sim, em alguns momentos, ter o seu time jogando no sacrifício, mas conseguindo desempenhar um bom jogo, o que não vem acontecendo. Muito também eu acredito que pelas ideias do Abel Braga, de manter a mesma convicção sempre, não tentar variar. E uma outra coisa também que eu estava analisando, eu acho que na montagem do elenco do Fluminense para essa temporada, faltam jogadores de velocidade pelo lado. Se a gente olhar o elenco do Fluminense, a gente analisa as características. Luiz Henrique, que vai embora em julho, Caio Paulista, que vem em uma má fase muito grande, inclusive está machucado, mas não consegue repetir as atuações da temporada passada. Tem o Matheus Martins, que é um cara que a gente ainda não... é um jovem jogador, ele pode deslanchar, mas ainda não tem como a gente falar assim, pô, esse cara aqui vai ser a solução dos nossos problemas. Não tem como a gente falar isso do Matheus Martins. E tem o John Mares, que é o cara que, em tese, vem jogando melhor do que os outros. Mas o Fluminense não tem jogadores de velocidade. O Bigode chegou, mas o Bigode ele joga mais como um segundo atacante, ele não tem a velocidade também para puxar os contra-ataques. Isso fica muito nítido quando o Fluminense precisa sair em velocidade, que joga com o Bigode. Então eu acho que o Fluminense vai também precisar ir no mercado reforçar algumas posições.
a ponta, que eu acredito que vai ser necessário, e também a lateral direita. Porque tanto o Calegari e Samuel Xavier não estão conseguindo desempenhar um bom jogo. Entre o Calegari, ele não consegue fazer uma boa partida, entre o Samuel Xavier não consegue fazer uma boa partida. Pelo lado esquerdo, acontece muito isso com o Cris Silva e o Pineda, mas eu acho que o Marlon pode sim dar conta do recado pelo lado esquerdo, mas em alguns pontos o Fluminense vai precisar sim se reforçar. Em relação ao trabalho do Abel, eu acho que ele precisa mudar, ele precisa criar alternativas, ele precisa detectar o que falta para o time conseguir ter um jogo mais para propor, para ter a bola e conseguir construir. O Ganso faz boas partidas, mas ele precisa ter mais alternativas de jogo para que o Fluminense possa crescer. Mas enquanto isso, a gente já continua vendo um time que faz uma partida boa, a gente se empolga e depois o time vem e tem partidas ruins, uma sequência ruim. Agora, só para a gente poder ressaltar também a próxima sequência do Fluminense. O Fluminense tem um jogo importantíssimo na terça-feira contra o União Santa Fé, da Argentina, que precisa vencer, se quiser almejar se classificar na Copa Sul-Americana, precisa vencer o União Santa Fé, porque ela se classifica o primeiro do grupo e após tomar aquela paulada lá para o Júnior, se perder esse jogo ou empatar, a classificação vai ficar muito complicada. Pega o Coritiba no domingo e depois na outra quarta-feira já tem um Júnior. Então, ou seja, a sequência do Fluminense vai continuar sendo uma sequência pesada e o Fluminense precisa reagir e conseguir os resultados positivos. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe no grupo do Fluminense, compartilhe com seu amigo tricolor, compartilhe com seu parente tricolor. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, dá essa força falando de Flu e deixe nos comentários, você mantém o Abel ou trocaria o Abel? Até a próxima, saudações tricolores.